Estamos aqui para dar início ao curso sobre o ser humano, cujo propósito é a gente entender aquilo que as Escrituras nos diz sobre ele. Eu não vou falar nada que seja fora das Escrituras, e existe uma aula sobre motivos para estudar o ser humano. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou falar aqui, porque você já é uma pessoa que tem intimidade com o nosso Pai, com o nosso Salvador, mas nesse vídeo, nesse áudio que eu vou enviar, você só recorda aquilo que eu vou colocar. Eu quero aqui colocar um aspecto importante sobre a metodologia que eu vou usar neste curso. Existem duas coisas importantes que eu quero colocar. Para desenvolver esse curso, eu passei vários anos e ele resume o que eu aprendi sobre o ser humano durante 20 anos, nos quais eu leio a Bíblia toda, todo ano. Tem ano que não dá, mas tem ano que dá. Então, praticamente, todo ano eu leio a Bíblia toda e vou anotando as coisas, e a partir daí eu recebi a direção do Pai de resumir tudo isso em 8 ou 10 aulas, para que, como estamos no fim dos tempos e o arrebatamento poderá acontecer a qualquer instante, você crê nisso? Então, a ideia é fazer discípulos para o Salvador o mais rápido possível. Aqui não é um curso de discipulado como os das igrejas, das denominações, das religiões. É um curso sobre o ser humano. E no final do curso a pessoa sabe o que é ser um discípulo do nosso Salvador. Além disso, a pessoa sabe o que deve fazer para que esteja pronta para o arrebatamento. Porque como o tempo que nos falta é pouco, a gente já não tem mais tempo para se preparar. A gente tem que estar pronto a todo instante. Então, um dos pontos importantes que eu passei a considerar em todos esses 20 anos de ministério foi de ensinar as coisas sem considerar dogma. Dogma é aquilo que a gente crê cegamente. Nada do que eu vou falar aqui é dogma. É o que está escrito e dito pelo nosso Pai. O segundo ponto que eu levei em conta em todos os estudos durante todos os 20 anos da minha vida é que quando eu vou ensinar, embora sobre determinado assunto que eu vou ensinar existam muitas passagens nas Escrituras, eu procuro usar somente aquelas que independem de contexto. Ou seja, existem certos trechos das Escrituras que, dependendo do contexto em que está, significa uma coisa. E, se estiver em outro contexto, significa outra coisa. Então, eu uso textos bíblicos que independem de contexto. Então, 2 pontos fundamentais que considera a metodologia que eu utilizei. Tem muitos outros, mas eu não vou levar em consideração nesta aula. Em outras aulas nós poderemos ver isso. Uma coisa que é fundamental é nós entendermos o que é estudar o ser humano, ou por que estudar o ser humano. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Quando você tiver quando for falado aqui qualquer assunto
para sobre o qual você tem outro entendimento, eu vou pedir que você escute e você terá o resto da sua vida para ponderar aquilo. Não deixe que nenhuma emoção, nenhum sentimento faça você resistir àquilo porque você não crê, você não acredita. Você escuta para posterior análise e assim você irá ter tempo, se for comigo, para explicar ou se for com outra pessoa para explicar aquele assunto. Antes de iniciarmos, eu quero ler um trecho para nós orarmos e depois a gente vai entrar no assunto propriamente dito. Em Romanos, no capítulo 1 e no verso 18. Diz assim o verso 18: E a ira do Criador se revela do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, que detêm a verdade por mentira. Porquanto o que do Criador se pode conhecer é manifesto entre eles, porque o Criador lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis do Criador, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que é que a palavra está dizendo aqui? Que a pessoa que não procura dar crédito à existência e às coisas do alto a partir daquilo que o Criador criou é indesculpável. Por exemplo, duvidar que foi ele quem fez os mares é indesculpável uma pessoa dessa. Duvidar que foi ele quem fez as montanhas, que criou o céu. E o mais importante é não procurar conhecer os atributos dele, olha só, atributos invisíveis. Os atributos invisíveis dele devem ser claramente reconhecidos por meio das coisas criadas. Os atributos invisíveis dele. O que ele é soberano, onipotente, onisciente, onipresente, justo, fiel, verdadeiro, puro, santo, perfeito. Ele é o Altíssimo, o que era, o que é, o que há de vir. Tudo isso aí a pessoa pode entender olhando para o que ele criou. E onde é que está a expressão de tudo isso relacionado com ele? Algumas coisas nas florestas, outras no céu, nas nuvens, isso que os nossos olhos veem. Mas todos esses atributos dele podem ser conhecidos estudando alguém que ele criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Ou seja, estudando o ser humano, que é algo terreno, nós podemos conhecer as coisas celestiais. Por quê? Porque esse ser terreno, ele é a imagem, foi feito para ser a imagem e conforme a semelhança do Criador. Muito bem. Então nós vamos estudar o ser humano. Esse curso é formado de 3 blocos, 3 módulos. O primeiro módulo é a perfeição. O segundo módulo é a imperfeição do ser humano. E o terceiro módulo é a restauração do ser humano.
Esses 3 módulos são divididos em 8 capítulos, 8 aulas. Na primeira aula, nós vamos ver quem criou o ser humano, os atributos importantes dele. Na segunda, nós vamos ver de que espécie, que tipo de ser é o ser humano. Na terceira, como foi que ele fez o ser humano e como ele ordenou que os seres humanos fizessem outros seres humanos. Na quarta, como funciona um ser humano perfeito. Na quinta, como funciona um ser humano imperfeito, com defeito, entre aspas. Na sexta, como se conserta o defeito de um ser humano. Na sétima, quais são as características de um ser humano consertado. E a oitava, o futuro de um ser humano consertado. Então, esses capítulos, essas aulas, eu assim preparei porque são a direção que o Pai nos deu.